Bem-vindo a Tecmaf, meu nome é Rodrigo Conrado e hoje eu vou falar sobre o driver de malha fechada. Então, se liga no vídeo. Esse aqui então é o nosso driver de malha fechada. Você tem um sistema de alarme diferenciado, aqui tem os LEDzinhos, o LED verde é para mostrar que está ligado, o LED vermelho ele te dá os alarmes. Ele tem proteção contra sobrecorrente, sobretensão e tolerância da posição. Ampla faixa de tensão, ele trabalha de 20 volts a 80 volts na tensão alternada e trabalha até 110 volts na tensão contínua. Ele tem aqui para saída de fim de posição e também para alarme, então você consegue pegar aqui os sinais de saída do driver. É bem legal, esse driver é bem completo e eu vou mostrar aqui as principais configurações para você. Então vamos lá. Aqui embaixo, vamos começar de baixo para cima. Então aqui você tem a entrada de tensão. Então ele vai trabalhar de 20 a 80 volts alternada. Então os dois primeiros conectores aqui de 20 a 80 volts alternada ou de 30 a 110 volts contínua. Se você for colocar contínua, não precisa se preocupar qual é o positivo, qual é o GND. Tanto faz, você pode ligar invertido aqui, não tem problema, porque ele é inteligente. Então não tem problema, tá? Então você se ligar alternado são nesses dois e se ligar contínua nesses dois e não tem que se preocupar com polaridade. Depois aqui a gente tem os próximos 4 conectores, que são as bobinas do motor. Então aqui tem a bobina A e a bobina B, cada bobina 2 fios, né? Então A mais A menos, B mais B menos. Depois nós temos as 6 entradas aqui para o encoder, EB mais, EB menos, EA mais, EA menos, VCC e GND. Depois nós temos a parte de sinais de entrada, onde você tem pulso, direção e habilitação, né? Então você tem pulso mais, pulso menos, dir mais, dir menos, enable mais, enable menos. Depois tem 2 saídas, fim de posição, quando ele acaba o ciclo que ele tinha que fazer, ele manda um sinal, ou quando ele tem um alarme, ele também manda um sinal. Então aqui você tem os conectores para isso. Aqui na parte de cima você tem as chavinhas de seleção, conforme essa tabela de micropassos e mais alguns outros itens que eu vou mostrar daqui a pouco. O driver é bem legal, olha só. Tem aqui toda a parte de dissipação, tem uma ventoinha. Então agora vamos dar uma olhada aqui na tabela, né? Nessa tabelinha. Ele começa com a primeira configuração, que é a default. A default você vai estar dividindo o passo do seu motor por 2, ou seja, é meio passo, tá? Então seriam 400 pulsos por revolução. E depois ele vem com 800, 1600, 3200, 6400 e por aí vai, tá? Tem aí uma infinidade, são 15 modos que você pode configurar através da chavinha. Então olha só, chave 1 para você selecionar o tipo do motor que você vai utilizar. Se você estiver utilizando motores até 4 newtons, você vai colocar a chave 1 na posição ligado. Se você estiver utilizando motores de 12 newtons, você vai colocar a chave desligada, tá? Então para baixo aqui é on, para cima é off. Então dependendo da sua configuração, né, do motor que você vai utilizar, você vai colocar on ou você vai colocar off. Depois você tem a chave 2, que é a direção do motor. Se você quiser inverter, você pode inverter ali na chavinha. Então, off ele vai no sentido anti-horário e on no sentido horário. Depois, a chave 3, 4, 5 e 6 tem a ver com os micropassos. Então, você vai definir quanto que você quer dividir o passo do seu motor e você vai colocar de acordo com a tabela, bem simples, tá? Tem aqui on e off, você vê, por exemplo, quero colocar em 800 pulsos por revolução. Então, você vai colocar a chave 3 em off e as outras todas em on, né? Você pegaria aqui a chave 3, deixaria em off e todas as outras você colocaria para baixo, né? No caso da 3, 4, 5 e 6. A 1 e 2 depende do motor que você vai utilizar e também da direção que ele vai girar. Se tiver invertida, você pode inverter na chavinha. Então agora eu vou mostrar como que a gente faz a ligação das bobinas do motor e como a gente faz a ligação do encoder. Então olha só, peguei um motor de malha fechada, né, um motor de passo com encoder, mais conhecido como Easy Servo. Então ele tem o cabo aqui das bobinas do motor e ele também tem o cabo do encoder. O cabo do encoder vem com esse conector, a gente coloca o cabinho de extensão, faz a conexão aqui e depois na ponta desse cabo tem os 6 fios do encoder, né? Então eu vou mostrar para vocês qual a sequência correta de cores para fazer a ligação. Primeira coisa, vamos ligar aqui as bobinas. Esse motor aqui eu olhei no datasheet dele e lá no datasheet está me falando que o azul e o amarelo é uma bobina e o verde e o vermelho outra bobina. Então eu tenho que ligar esses dois juntos, né? Eu vou considerar então que o vermelho e verde é a bobina A,
O amarelo e o azul é a bobina B. Então tem 2 fios para o A, 2 fios para o B. Então vamos ligar aqui, ó, dessa maneira, na bobina A. Então a minha bobina A ligada no A mais e no A menos, e agora a minha bobina B no B mais e no B menos. Agora a gente vai ligar o encoder. Eu vou soltar aqui o conector do encoder. E vamos lá. O primeiro fio do encoder é o EB+, que é o fio amarelo. Então vamos pegar aqui o fio amarelo e vamos ligar na primeira conexão. Próximo fio é o EB-, que é o fio verde. Então vamos ligar aqui o fio verde. Próximo parâmetro é o EA+, que é o fio preto. Vamos pegar aqui o fio preto e ligar na terceira posição. O próximo é o EA-, que é o fio azul. Vamos colocar aqui o fio azul. A próxima posição é o VCC, que é a entrada de 5 volts, é o fio vermelho. E o último que sobrou é o fio branco, que é o GND. E o GND. Agora é só conectar aqui no driver. Beleza, então, bobinas do motor e os fios do encoder na sequência correta de cores. O que você precisa fazer agora? Ligar a alimentação. Você tem que decidir se você vai alimentar com tensão alternada ou contínua. Se for alternada é de 20 volts a 80 volts. Se for contínua é de 30 volts a 110 volts. Não tem polaridade na hora de ligar. Aqui você vai vir da sua controladora e vai trazer os sinais de pulso, direção e enable, caso a sua controladora tenha e você queira usar. Então você pode ligar PNP ou NPN, daí vai da sua ligação, da sua controladora. Então aqui você entra com os sinais de controle do motor, quanto que ele tem que girar e para que lado que ele tem que girar. E aqui, se você quiser, você pode pegar as saídas do driver. Ele te dá uma saída de posição e uma saída de alarme, tá? Então toda vez que tiver um alarme, ele manda um sinal aqui, ele fecha o contato e você daí tem um circuito à parte que vai ler esse contato e vai tomar alguma decisão. E também quando você manda o motor girar, fazer um ciclo e ele termina o ciclo, ele manda um sinal de posição falando que acabou o ciclo. Então se você quiser também fazer algum controle através desse sinal, você pode pegar aqui toda vez que ele termina um ciclo, né? Ele vai mandar o sinal certinho. Então é assim que você utiliza um driver de malha fechada. Eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida sobre o produto, mas caso você queira perguntar alguma coisa, é só entrar em contato. Estaremos aqui prontos para lhe atender. E muito obrigado por escolher a Tecmaf. Boas compras!